Queridos irmãos, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da PIBNE. A lição de hoje, que é a lição número 12, tem como tema o arrependimento de Jó. Antes de darmos início ao estudo, vamos orar. Oremos. Senhor Deus, misericordioso Pai, entregamos, Deus, em Tuas mãos, Senhor, este estudo para que possamos, Senhor, aprender o que Tu queres para as nossas vidas. De mesma maneira, Senhor, entregamos as famílias enlutadas, Senhor, são tantas famílias, entregamos os servos, Teus servos que estão enfermos, Senhor, tantos estão acamados em suas casas, outros estão em hospitais, Senhor. Toma, Deus, os médicos, as enfermeiras, todos aqueles que direta ou indiretamente cuidam dos teus servos que estão nos hospitais. Ah, Senhor, toma nossas vidas em tuas mãos, toma a família pastoral, Senhor, toma todos os pastores da nossa igreja, Senhor, dando-lhes força, Senhor, entendimento e que eles possam entender aquilo que tu queres através da vida dele para as nossas vidas, Senhor. Toma nossas vidas em tuas mãos, recebe o culto que daqui a pouco prestaremos a ti, pois entendemos que só tu, Senhor, és digno de receber o nosso louvor. Muito obrigada, meu Jesus, por tudo. Amém. Bom, conforme eu falei, né, a nossa lição fala sobre o arrependimento de Jó. Neste trimestre temos estudado o livro de Jó. Esta lição de hoje, ela é baseada no livro de Jó, claro, no capítulo 42. Antes de começarmos o nosso estudo, propriamente dito, vamos ler Jó capítulo 1, versículo 8. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Após a leitura desse versículo, nós vemos que Jó recebeu do próprio Deus o título de servo bom e fiel, que o Senhor disse que Jó era um homem temente a Deus. Então, olha que honra receber do próprio Senhor este título. Mas na leitura dos demais capítulos que se seguem, vemos Jó utilizando exatamente este argumento, ou seja, o fato dele ser fiel a Deus, para dizer que ele estava sendo uma espécie de vítima e sofrendo uma grande injustiça da parte do Senhor. Nas palavras de Jó, capítulo 23, versículos de 10 a 12, nós lemos: mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Ó, Jó falando. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei. Escondi no meu íntimo as palavras da tua boca, da sua boca. Ou seja, Jó, ele está usando o fato de ser fiel a Deus como argumento para dizer que ele não poderia sofrer. Então, se ele estava sofrendo, mesmo sendo fiel, isso era injusto. Inclusive, o amigo de Jó, chamado Bildade, ele também pensa que se alguém é fiel a Cristo, então ele não sofre adversidade. Se isso fosse verdade, né, o próprio Jesus não teria sofrido tanto, porque ele era e é e sempre será um homem sem pecado, o filho de Deus, filho do Deus Altíssimo, e mesmo assim, nós todos sabemos que Jesus sofreu muito. E o amigo de Jó, Bildade, ele argumenta da segunda maneira: como Jó está sofrendo, então isso daí significava que Jó não era fiel, porque pessoas fiéis não sofriam. Que argumento errado, né? E muitas vezes até nós pensamos assim: poxa, mas o fulano, ele é tão bom, não sei como é que ele está sofrendo tanto assim. Então nós temos que ter cuidado que ser fiel a Deus
não nos exime de sofrimento. A fidelidade a Deus, a promessa de Deus é a vida eterna. A promessa de Deus é para após morte, a vida eterna. Aqui, nesse momento, na Terra, né, não temos garantia que vamos ter ou deixar de ter sofrimento. Em Jó 8:3, nós lemos que o amigo de Jó, né, Bildade, falando: será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Será que, se você for puro, ele sem demora não despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça de sua morada? Ou seja, Bildade está falando para Jó: se você fosse mesmo fiel, o Senhor já teria tirado esse sofrimento de você. Se você está sofrendo assim, é porque você está em pecado. Se arrependa dos teus pecados, que o Senhor vai te ajudar. Claro que isso não é verdade. É importante lembrarmos que eles, né, Jó e seus amigos, naquele período, eles não conheciam a graça de Deus. Essa graça descrita de uma maneira perfeita e resumida em Efésios 2, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, naquela época eles não conheciam a graça, eles viviam ainda sob o jugo da lei, e era difícil entender que uma pessoa pudesse ter a salvação, mesmo ela sendo pecadora. E hoje nós sabemos que a graça de Deus nos permite que, mesmo sendo pecadores, ao reconhecermos a soberania, o amor de Deus e aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós conseguimos o perdão e podemos estar com o Senhor na vida eterna. Eles, naquela época, acreditavam que as adversidades, elas eram consequência direta do pecado. É claro que muitos dos problemas que nós enfrentamos, eles podem ser consequências diretas de nossas escolhas erradas. Por exemplo, quando uma pessoa fuma durante 30, 40 anos, ela tem uma grande probabilidade de ter, por exemplo, um câncer de pulmão. Ou quando uma pessoa não faz atividade física, se alimenta mal, dorme pouco, consome álcool e várias outras coisas, ela tem muitas possibilidades, a probabilidade aumenta muito dela ter um problema cardíaco ou um outro problema hepático devido ao álcool, enfim. Mas assim, não significa, esses exemplos, eles não significam que se uma pessoa está sofrendo, aquilo é consequência do pecado. Não, não é. Muitas vezes, o Senhor utiliza uma adversidade para nos moldar. Jó, apesar de ser um servo justo, conforme nós lemos que Jó ouviu do próprio Deus que ele era justo, Jó ainda não tinha uma total experiência com o Pai. Isso só acontece um tempo depois, que nós podemos ver, por exemplo, ler no Jó 42:5, que diz, Jó falando: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, essa história de Jó nos mostra que o Senhor, através da adversidade, se apresentou a Jó de uma maneira que Jó não conhecia. Jó passou a conhecer o Senhor verdadeiramente. A história de Jó, ela é um relato de fé, de sofrimento e também de restauração, porque Jó não apenas sofreu, ele foi restaurado, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Diante da dor, no primeiro momento, Jó questiona a justiça do Senhor, conforme nós falamos. Mas Deus lhe responde com firmeza, porém com amor. O Senhor fala, quem é você, né? Fala para Jó, quem é você? E ele mostra a Jó
que o ser humano, de uma maneira geral, é apenas um sopro diante da soberania e da grandeza de Deus. Jó depois reconhece suas limitações e pede perdão ao Senhor. Ao ouvir o que Deus tinha para lhe falar, ele compreende aquele versículo de Isaías 55:9 que diz: porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Ou seja, depois de Jó ouvir o que Deus tinha para falar, ele percebe que Jó, ele não podia ter entendimento de tudo, mas que os caminhos do Senhor sempre seriam melhores e maiores do que o dele, Jó. Então ele reconhece isso. O primeiro tópico da revista fala exatamente que Jó reconhece sua ignorância. Essa experiência vivida por Jó transforma sua percepção sobre Deus, levando-o a uma declaração de humildade e rendição. Ele fala, em Jó 42:2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A voz de Deus, ela desperta a consciência de Jó para a realidade de sua pequenez e diante também da grandeza divina. Jó compreende que em sua dor ele errou quando ele questionou a soberania de Deus e a justiça de Deus. Ao mesmo tempo que ele reconhece a soberania do Senhor, ele experimenta também seu infinito amor. E ele fala: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, que a gente leu ainda agora. Então aí é o reconhecimento de Jó diante da grandeza do Senhor. É claro que Jó, ele não conseguia entender o propósito daquele sofrimento. Ele, de repente, perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, ele perdeu sua saúde. E muitas vezes nós também não conseguimos entender quando passamos por um momento de sofrimento. O versículo de Deuteronômio 29:29 nos diz que as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, este versículo que nós acabamos de ler, ele nos ensina que nem tudo conseguiremos entender, mas em tudo precisamos reconhecer que os planos do Senhor são maiores que os nossos planos. E os desígnios do Senhor são melhores que os nossos desígnios. Várias vezes na minha vida, eu insisti em alguma coisa que eu queria e eu ficava pedindo a Deus, insistindo, querendo. E muito tempo depois, eu percebia que se o Senhor tivesse me concedido aquilo que eu estava pedindo, olha, eu teria sofrido muito. Mas, com certeza, tantas outras vezes que o Senhor me negou alguma coisa, eu não consegui perceber porque o Senhor não havia concedido aquele meu pedido. Mas, como nós acabamos de ler, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Nós nunca vamos conseguir entender tudo, porque são coisas dos céus. Nós não temos, nunca vamos conseguir ter sabedoria vindo dos altos céus suficiente para entender tudo do Senhor. Com certeza não. O próximo tópico da revista, ele fala sobre o arrependimento de Jó. Vamos começar lendo o versículo Jó 42:6, que nos diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, Jó fala, que ele se arrepende de ter argumentado com o Senhor, dizendo que o Senhor estava sendo injusto. Então, ele mostra todo o seu arrependimento. O termo cinzas, nesse versículo,
ele remete a uma postura de completa humildade diante do Senhor. Ao longo da escritura sagrada, nós vemos diversos homens e mulheres que se colocaram nesta posição de humildade frente ao Senhor. Podemos citar alguns. Por exemplo, Esther 4:1, Mardoqueu, lemos, Mardoqueu rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinzas. Então, Mardoqueu, quando ele soube que o povo de Deus estava em perigo, ele se colocou em completa humildade diante do Senhor. E ele fala, que ele cobriu-se de cinzas, que é o que eu te falei, que remete a uma postura de humildade. Por exemplo, em Daniel 9, versículos 3, 4 e 5, lemos: Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. E aí ele continua: nós temos pecado e cometido iniquidade. Então, ele mais uma vez, ele percebe, mais uma vez, um servo do Senhor percebendo que ele havia cometido iniquidade e ele se veste de pano de saco e cinzas. Em Jonas 3:6, quando o Jonas vai pregar naquela cidade, para os ninivitas, o rei de Nínive, ele se levanta do seu trono, tira de si as suas vestes, se cobre de pano de saco e senta-se sobre as cinzas. Isso está em Jonas 3:6. Também lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis 18:26, lemos que Abraão, quando ele intercede por Sodoma, e o Senhor continua respondendo a Abraão, dizendo para ele: então tá, Abraão, se eu encontrar 50 justos naquela cidade, eu vou poupar toda a cidade por amor destes 50. E Abraão continua, pedindo: mas Senhor, e se tu achar apenas tantas pessoas, 20, 10, e Abraão vai conversando com Deus, e num determinado momento, Abraão fala: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Então, Abraão, ele mesmo se coloca nesta posição de cinza, de pó e cinza, perante o Senhor, mas ele sabe que o Senhor é amor, e ele lhe respondeu com amor. Quando, no versículo 42:5 de Jó, quando nós lemos esse versículo, Jó diz: eu te conhecia só de ouvir falar. Quando ele fala isso nesse versículo que nós lemos ainda agora, esse versículo ele revela uma mudança significativa na vida de Jó. Ele falava como ele era no passado e como ele está agora. Jó, agora, ele conhece a Deus de uma forma íntima e pessoal. Eu não consigo conhecer o Senhor através da experiência do meu pastor, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu filho, do meu marido, de ninguém. Para eu conhecer o Senhor, isso tem que ser de uma maneira íntima e pessoal. Tem que ser eu e Deus. Antes, a visão de Jó ela era limitada sobre Deus, e agora ele experimenta assim, uma compreensão muito mais profunda sobre o caráter divino. O arrependimento genuíno de Jó é um exemplo poderoso. Realmente, Jó se arrepende. Ele não apresenta apenas remorso superficial, mas há uma mudança de coração, do coração de Jó. Jó, agora, a partir de agora, ele já estava pronto para os propósitos do Senhor em sua vida. O terceiro tópico da revista fala sobre a restauração de Jó. Então, Jó passa por aquele sofrimento, Jó tem uma mudança de postura, Jó se arrepende daquilo que ele falou, ele se arrepende de acusar o Senhor de ser injusto com ele, e
nesse momento, o Senhor o restaura. Após esse arrependimento sincero da parte de Jó, Deus intervém em sua vida de uma maneira poderosa. Os amigos de Jó, que antes o acusaram injustamente, agora eles precisam oferecer sacrifícios e pedir que Jó interceda por eles perante Deus. Então, olha o que Deus faz. Deus fala para os amigos de Jó que eles têm que pedir para que Jó interceda por eles. Então, olha como o Senhor, ele coloca Jó numa posição de servo bom e fiel e mostra para os amigos dele que, através da súplica, da oração de Jó, Deus poderia perdoá-los. Interessante que Jó, a palavra de Deus fala que Jó realmente para e intercede por seus amigos. Então ele estava mesmo com um coração contrito perante o Senhor. A palavra de Deus fala que Jó orou pelos seus acusadores e ele orou com um coração tão puro, ele orou com tanta sinceridade que o Senhor lhe atendeu. Mesmo em meio ao sofrimento, a palavra de Deus nos mostra que Jó, ele manteve o seu relacionamento com Deus. É claro que ele reclamou, que ele contestou, que ele achou que o Senhor estava errado, mas ele manteve-se fiel ao Senhor. Mesmo quando a mulher dele fala para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele fala, que é isso? Você não sabe o que você está falando. E Jó, ao mostrar misericórdia para com os seus amigos e ora por eles, o Senhor perdoa, os amigos de Jó. Deus, ele é capaz de transformar sofrimento em bênçãos. A palavra de Deus nos diz que Deus restaura tudo que Jó havia perdido e lhe dá em dobro. Jó recebe os seus bens em abundância, novos filhos, uma vida longa. Essa restauração que Jó recebeu do Senhor nos mostra que precisamos confiar em Deus e em qualquer situação precisamos estar com o coração voltado para o Senhor, com fé, tendo certeza que o Senhor pode todas as coisas. A restauração de Jó, ela nos mostra que Deus não apenas nos perdoa, mas também nos abençoa abundantemente. Ele transforma nossas perdas em ganhos e nos oferece um novo começo. Quando confiamos em Deus e permanecemos firmes, mesmo em meio às provações, experimentamos não apenas o perdão divino, mas também a graça e a restauração que Ele está sempre disposto a nos conceder. A conclusão da revista agora, a história de Jó nos mostra que mesmo diante do sofrimento, aquilo que nós falamos, precisamos permanecer fiéis ao Senhor, reconhecendo nossas limitações e deixarmos Deus agir em nossas vidas segundo a sua vontade, não segundo a nossa. Assim Ele vai nos moldar segundo o seu coração. A graça de Deus, ela é muito maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Vamos encerrar este estudo lendo o versículo que se encontra em 1 Pedro 5, 10 e 11, que nos diz: E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele o domínio para sempre. Amém. Então, esse versículo fala que após o sofrimento, Deus vai nos aperfeiçoar e nos fortificar. Bom, que o Senhor possa completar
em nossos corações aquilo que, pela minha pequenez, eu não consigo falar. Vamos orar para encerrar o nosso estudo. Oremos. Obrigada, Deus amado, obrigada, Paizinho querido, porque Tu permitiu que esta história de Jó chegasse aos nossos ouvidos, Deus, para que pudéssemos nos arrepender, Senhor, de tantas vezes que blasfemamos contra Ti, Senhor, reclamamos de uma situação, muitas vezes até sem o menor motivo. Às vezes temos tantas coisas e reclamamos, murmuramos, Senhor, reclamamos daquilo que Tu nos dá, Senhor, e agimos de uma maneira estúpida, Senhor, perante a Tua presença, Senhor. Nos ajuda a entender que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo quando a gente não consegue entender isso. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, nos auxilia a fazer a Tua vontade, Senhor. Muda, Deus, nossos corações para que possamos cada vez mais Te servir. Muito obrigada, meu Jesus, por tudo. Recebe, Deus, esse culto que prestaremos a Ti, Senhor. Muito obrigada, meu Jesus, por tudo. Amém, Senhor.